Contracapa. Escute com atenção. Esta não é uma viagem comum pelo patrimônio histórico de Minas Gerais. A obra que você tem em mãos é a linha tênue entre a realidade histórica e o fantástico. Se você era o tipo de neto que adorava escutar as histórias da vovó e não tem medo de fantasmas, mortos-vivos e de viagens no tempo, seja bem-vindo. Abaixo do texto, formas irregulares revelam nos seus interiores ilustrações em diferentes estilos e cores das múltiplas histórias reunidas em uma mesma obra. Capa. No topo direito, em letras pretas grandes, lê-se Patrimônio em quadrinhos. Abaixo, em fonte menor, Centro-Oeste de Minas Gerais. No topo esquerdo, há o logotipo espacial. Ao centro da capa de fundo predominantemente branco, formas irregulares revelam nos seus interiores ilustrações em diferentes estilos e cores. A capa mistura estilos de aquarela, nanquim e traços gráficos das múltiplas histórias reunidas em uma mesma obra. Página 1. Patrimônio em quadrinhos, Centro-Oeste de Minas Gerais. Elisa Guimarães. Roteiro, ilustração e arte final. Kleber Santos, colorista. Verley Batista, arte final. Igor Bastos, coordenador. Juber Amaral, editor e revisor. Motor Produções, diagramação. Produção, Decentra Cultura e Espacial. Realização, Economia Criativa, Minas, Cultura e Turismo, Governo de Minas, aqui o trem prospera. Página 2. Dados internacionais de catalogação na publicação CIP, Câmara Brasileira do Livro, São Paulo, Brasil. Coletânea em quadrinho, Centro-Oeste de Minas Gerais, coordenação Igor Santos Bastos, ilustração Elisa Guimarães Santos, Verley Batista de Almeida, Kleber Anastácio Rodrigues dos Santos. Vários autores. ISBN 97865979642008. Índices para catálogo sistemático 1. Histórias em quadrinhos 741.5. Eliane de Freitas Leite, bibliotecária, CRB 8/8415. Página 3. Índice. Introdução. Página 4. Ninguém sai ileso. Oliveira. Página 6. Fome do Ouro. Itapecerica, Marilândia. Página 14. Aqui onde está Divinópolis. Página 22. Guia das Almas. Carmo do Cajuru, página 34. Bola Fora, Pitangue, página 40. Ouro no Céu, Passatempo, página 48. Bomba, Formiga, página 54. Desejo Carmim, Arcos, página 58. Boi Talona, Cláudio, página 64. Mastodonte, Pains, página 72. Tulipas da Saudade, Itapecerica, página 82. Processo de criação, página 89. Sobre e contato, página 92. Página 4. Introdução, Elisa Guimarães Santos. Foi em 2021 que iniciei meu primeiro projeto de história em quadrinhos, voltado ao patrimônio histórico de Minas Gerais. Aqui onde está A Fantasma do Mercado Municipal, foi a obra inaugural e também a que inspirou a expansão do projeto que agora você tem em mãos. Nessa história, uma fantasma assombra o mercado municipal e narra a destruição da igreja de Nossa Senhora do Rosário, bem como a construção do mercado em seu antigo terreno. O impacto da obra, disponibilizada online em um site acessível a professores e curiosos, dentro e fora da sala de aula, refletiu-se no aumento do interesse pelo tema, com buscas cada vez mais frequentes em bibliotecas e arquivos públicos, além de um olhar mais sensível para a região por parte do poder público. Com o objetivo de expandir essa proposta, de mesclar narrativas fantásticas e patrimônios históricos, com acontecimentos reais narrados de forma envolvente e fantástica. O projeto foi pensado como uma literatura divertida, mas também como material de apoio para professores que debatem o tema em sala de aula. Em A Fantasma do Mercado Municipal,
contei uma história em 10 páginas sobre um patrimônio histórico de Divinópolis. Já em Patrimônio em Quadrinhos, Centro-Oeste de Minas Gerais, apresento mais 10 histórias distintas, cada uma ambientada em um município do Centro-Oeste de Minas Gerais, respeitando suas particularidades, histórias e patrimônios locais. Capa do primeiro projeto: Aqui onde está a fantasma do mercado municipal. Capa em preto e branco. Ao centro, uma mulher negra em pé, de frente. Ela tem cabelos volumosos e cacheados e usa um vestido longo e claro, translúcido. Através do tecido, é possível ver a coluna vertebral e os ossos da bacia. Ao fundo, à esquerda, há a imagem de uma igreja, com uma cruz no topo. A parte inferior da cena é coberta por uma névoa densa. Entre a névoa, aparecem escombros e um homem desacordado. Na parte superior está o título, Aqui onde está. Logo abaixo, o subtítulo, A fantasma do mercado municipal. Na parte inferior da imagem aparece o nome, Elisa Guimarães Santos. No rodapé, há uma faixa com logotipos institucionais de incentivo cultural. Página 5. Para a realização deste trabalho, foram feitas pesquisas de campo em 9 dos 44 municípios da região. Os municípios selecionados foram Arcos, Carmo do Cajuru, Cláudio, Formiga, Itapecerica, Oliveira, Pains e Passa Tempo. Realizei visitas presenciais e ainda recorri a uma extensa pesquisa em livros e textos, voltados ao patrimônio histórico de cada localidade. As histórias variam entre 3 e 7 páginas, cada uma com estilo e paleta de cores próprios. Em Passa Tempo, a Fazenda Campo Grande chama a atenção não apenas por seu tamanho, mas também por seu valor histórico, preservando até hoje o muro construído por pessoas escravizadas. Em Pains, destaca-se a descoberta de um mastodonte, hoje exposto no museu da cidade. Em Arcos, a Gruta da Cazanga, habitada por povos originários entre 5 e 8 mil anos atrás, guarda pinturas em suas paredes. Em Oliveira, o carnaval ganha relevância histórica com o personagem Cainágua. Em Formiga, um acontecimento inusitado marca a memória local: a queda de uma cápsula de bomba sem explosivos em 1987. Em Pitangui, o casarão Maria Tangará já abrigou o fórum e uma escola. Carmo do Cajuru mantém viva a tradição da encomendação das almas durante a Semana Santa. E em Itapecerica são 2 histórias, uma do cemitério dos Bexiguentos, que permanece como um espaço de introspecção e oração até os dias de hoje, e a outra de um de seus distritos, Marilândia, que apresenta a igreja de Nossa Senhora do Desterro, cuja entrada não é voltada para a principal via da cidade. Todas as histórias são fortemente influenciadas pelo fantástico, seja por meio de lendas conhecidas como o Boitatá ou pela presença de vampiros, zumbis, fantasmas e até alienígenas. Cada narrativa apresenta um estilo visual próprio, evocando diferentes linguagens artísticas, dos zines dos anos 80 ao cordel, passando por referências ao grafite, ao nanquim, à aquarela e ao mangá. Essa diversidade também enriquece o repertório visual da obra. Espero que todos possam se entreter e, ao mesmo tempo, reconhecer fragmentos de suas culturas e cidades em cada história, e que aqueles que ainda não conhecem a região tenham a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre a riqueza cultural do Centro-Oeste de Minas Gerais. Mapa ilustrado em tons de cinza da região Centro-Oeste de Minas Gerais, com aparência de papel envelhecido. As bordas são irregulares com manchas que sugerem desgaste. Na parte inferior central, há uma rosa dos ventos. À esquerda, aparece o desenho de um cemitério com lápides e árvores secas. Pequenas montanhas desenhadas indicam o relevo. As cidades estão marcadas por pequenos círculos com nomes. Na parte superior, Pitangui, mais ao centro, Divinópolis, com Carmo do Cajuru à direita. Ao redor e abaixo aparecem Arcos, Pains, Cláudio, Formiga, Itapecerica, Passa Tempo e mais ao sul, Oliveira. Abaixo da imagem, lê-se: Mapa da região Centro-Oeste de Minas Gerais com cidades contempladas no projeto. Página 6. Capítulo Ninguém sai ileso. Oliveira, Minas Gerais. Roteiro, layout e arte final. Elisa Guimarães. Retículas, Kleber Santos.
Página de história em quadrinhos em preto e branco, em estilo mangá. Um único quadro ocupa toda a página. Ao centro, mais à direita, um personagem é desenhado do dorso para cima. Ele está trajando um capirote, traje com capuz alto e pontudo que cobre completamente a cabeça. O rosto não é visível. Há apenas duas aberturas circulares para os olhos. Um desenho em X cruza a face. Página 7. Página dividida em 4 quadros. No quadro superior, uma cena ampla de uma praça histórica à noite durante o carnaval. Ao fundo, há casarões antigos e uma igreja com torre. A praça está cheia de pessoas, formando uma multidão. Sobre a cena aparecem sons da festa: bum bum, tic-tac-tic e shh. Texto de narração: Cidade de Oliveira, Minas Gerais, noite de carnaval. No quadro do meio à esquerda, a imagem se aproxima da multidão. Há pessoas fantasiadas e mascaradas, incluindo figuras com máscaras de animais, chapéus cônicos e crianças sorrindo. Sons indicados: bum bum, tic-tac-tic, tap-tap-tap e ui e uá. No quadro do meio à direita, um close lateral mostra 2 personagens com capuzes altos e pontudos. Um deles toca um pandeiro, sons cling-clang e cling-clang. No quadro inferior, em primeiro plano, foliões riem e se divertem, com indicação de risadas. Ao fundo, à esquerda, 2 guardas fardados observam a cena com braços cruzados e expressão séria. Um deles diz: "Ninguém merece." Página 8. Página em um único quadro. No centro, um personagem em pé, de corpo inteiro, levemente deslocado à esquerda. Ele veste um capirote, traje com capuz alto e pontudo que cobre completamente a cabeça. O rosto não é visível. Há apenas 2 aberturas circulares para os olhos, marcadas por um desenho em X. O corpo é coberto por uma túnica longa, com gola larga sobre os ombros e 3 botões grandes na parte frontal. As mangas são largas e terminam ajustadas nos punhos. Ele usa luvas escuras. Na mão esquerda segura um bastão fino apoiado no chão. Nos pés, calça sapatos grandes. O fundo é simples, parte superior clara e atrás das pernas, uma grade de linhas cruzadas. À direita do personagem, há 5 caixas de texto em sequência vertical com narração. Texto: primeira caixa, vindo direto de rituais católicos, a roupa foi incorporada nas festas populares. Segunda caixa, começou como uma afronta, uma paródia, mas se tornou uma tradição. Terceira caixa, mas quem está debaixo da máscara, ninguém sabe, por isso. Quarta caixa, todos foram obrigados a usar placas com números para se identificarem. Quinta caixa, este é o. Em letras grandes e estilizadas com textura de retícula, cai nágua. Página 9. Página dividida em 5 quadros. No quadro superior esquerdo, os 2 guardas conversam. Um deles usa óculos redondos e escreve em um caderno. A outra fala com ele. Ambos usam uniforme com cap e suspensórios. Ele diz: "O 21 é o Márcio Almeida. Agora, esse aqui." Ela responde: "Relaxa, ninguém." No quadro superior direito, há um close no rosto do guarda de óculos. Ele franze as sobrancelhas e diz: "Relaxar? Como? A qualquer momento pode surgir um meliante d'água." No quadro do meio à esquerda, o guarda de óculos se abaixa rapidamente, enquanto um objeto curvo passa acima de sua cabeça. A guarda ao lado reage com surpresa. Ele diz, quase: "Som de movimento." "Vup!" ela exclama. "Ah!" No quadro do meio à direita surge um personagem mascarado com capuz alto e pontudo. Ele levanta as mãos para assustar. Som: blé. No quadro inferior, o guarda de óculos aponta à frente segurando caderno e caneta, com expressão de indignação. A guarda ao lado permanece parada. Ele diz: "Um meliante. Pare agora, você está sem número." Página 10. Página com 4 quadros. No quadro superior esquerdo, o personagem mascarado corre em direção a uma janela de madeira fechada. À esquerda, o guarda de óculos inicia a perseguição. Som de passos. Tap, tap. No quadro superior direito, o mascarado salta com agilidade. O guarda estica os braços para alcançá-lo sem sucesso. Som do movimento. Vup! O guarda grita: "Parado!"
No quadro central, a ação é mostrada em 2 momentos. À esquerda, um detalhe das mãos do guarda, pegando o cacetete, acompanhado do som zip. À direita, ele faz um movimento rápido com o braço, com expressão de raiva. Ele rosna, grr. Som do golpe no ar. Vush! No quadro inferior, o guarda e o mascarado ficam frente a frente. O guarda segura o cacetete e o mascarado ergue o bastão. Há um bloqueio entre os dois. Som, clac. Linhas de movimento destacam a tensão do confronto. Página 11. Página dividida em 4 quadros. No quadro superior, o mascarado usa um bastão para atingir cacetete do guarda de óculos, lançando-o para longe. O guarda aparece de costas, com os braços erguidos em desequilíbrio. Sons, vap e claque. No quadro do meio, o mascarado salta para longe. Vê-se em ângulo baixo o cacetete ser lançado em direção ao céu estrelado. O guarda olha para cima acompanhando o cacetete subir. Som, né. No quadro inferior esquerdo, o guarda de óculos aparece de costas, com o punho fechado, demonstrando irritação. À frente, vê-se o mascarado se afastando rapidamente por trás de uma parede. Som, vup. Um símbolo gráfico indica frustração. No quadro inferior direito, há um close no rosto do guarda. Ele está franzindo as sobrancelhas com expressão tensa e dentes cerrados, demonstrando irritação. Página 12. Página dividida em 4 quadros. No quadro superior, o guarda de óculos está parado em um beco, olhando ao redor com expressão confusa. Linhas de movimento ao seu redor indicam algo se deslocando rapidamente. Ele diz: como e onde? No quadro do meio, a cena mostra o corpo do guarda da cintura para baixo, visto por trás. O mascarado surge e atinge suas nádegas com um bastão. No quadro inferior, à esquerda, o guarda se vira rapidamente, levando a mão ao local atingido com expressão de choque. O mascarado está logo atrás, segurando o bastão. O guarda diz: você. À direita, há um close no rosto do mascarado que ri. Hehe. Sobreposto, aparece o olhar do guarda com expressão de fúria, indicado por grr. Página 13. Página dividida em 4 quadros. No quadro superior esquerdo, o mascarado aparece em primeiro plano, rindo enquanto foge. Ao fundo, o guarda de óculos surge atrás de uma parede, com expressão irritada e punhos fechados. Som de risada. Ha 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 ha. No quadro superior direito, uma grande quantidade de água cai de cima sobre o mascarado. O impacto é intenso, cobrindo seu corpo. Som chua. No quadro do meio, o guarda observa o local onde o mascarado estava. Não há mais ninguém, apenas uma poça de água no chão e gotas caindo. À frente, vê-se a multidão na rua. O guarda pergunta: derreteu? Som. Ping, ping. No quadro inferior, a guarda aparece acima, apoiada em uma janela, segurando um balde vazio e sorrindo. O guarda olha para cima. Ele diz: eu pensei que eram os Kainaga que jogavam água nos outros. Ela responde: ninguém sai ileso do Carnaval de Oliveira. Página 14. Capítulo Fome do Ouro. Itapecerica, Marilândia, Minas Gerais. Roteiro, layout e arte final. Elisa Guimarães. Página de abertura de capítulo em preto e branco com predominância de fundo escuro. A maior parte da página é preenchida por um fundo preto com textura de pontos, formando um padrão de retícula. No canto superior direito, há um recorte irregular, como uma fresta. Dentro dele, aparece o rosto de um personagem em tons de cinza. Ele tem aparência desgastada com expressão séria. Os olhos são totalmente brancos e sem pupilas. Página 15. Página com 2 quadros. No quadro superior, uma paisagem rural sob céu nublado. À esquerda, há uma igreja colonial com torre e cruz no topo. Uma estrada de terra atravessa o cenário entre árvores e vegetação. Ao fundo, no alto de uma colina, aparece um casarão. No centro da estrada, um homem com chapéu de abas largas cavalga em direção à vila. No canto superior direito, lê-se: Distrito de Marilândia, Itapecerica, Minas Gerais. Próximo ao animal, o som do galope. Tloc, tloc. No quadro inferior, o cavaleiro está a pé diante de uma grande porta de madeira arqueada. Ele levanta o braço e bate com força. Som. Tum, tum, tum. Página 16. Página dividida em 3 quadros.
No quadro superior, o padre abre parcialmente a porta de madeira, olhando para fora com expressão preocupada. Ele usa batina escura com colarinho branco. Do lado de fora, o homem de chapéu gesticula enquanto responde. O padre pergunta: "Que desespero! Alguém morreu?" O homem diz: "Credo, padre, não é isso não." No quadro do meio, a cena se amplia. Vê-se a igreja com extenso corredor central e bancos nas laterais. O padre permanece na porta iluminada, enquanto o homem fala do lado de fora. Ele diz: "Eu achei que fosse os homens da coroa vindo atrás do meu ouro." No quadro inferior, a paisagem rural aparece ao fundo enquanto o relato continua. O texto diz: "Mas tinha coró no corpo deles todinho, aquilo não é mais gente. Estão atrás do ouro, juro por Deus." No canto inferior direito, há um close do rosto do homem com expressão de medo. Ele diz: "Não acredita? Pois vá você mesmo ver com seus próprios olhos." Página 17. Página dividida em 3 quadros. No quadro superior, o padre está no alto de uma escada, olhando para o lado de fora. Abaixo, aparece a figura clara do homem de chapéu. O padre diz: "O senhor só deve estar assustado. Ali está." No quadro do meio, a cena é dividida. À esquerda, há um close no rosto do padre, com expressão de choque, olhos e boca abertos. Ele começa a rezar: "Jesus Cristo, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Mercês." À direita vê-se uma multidão de figuras humanas em decomposição, caminhando. No centro lê-se: "Sacra Fames, a febre do ouro chegou na nossa Marilândia?" No quadro inferior, aparecem 4 dessas figuras em destaque. Elas têm roupas rasgadas, aparência deteriorada e olhos brancos sem pupilas. Uma delas apresenta fluido escuro escorrendo da boca. O padre grita: "Ah, estão à procura do quarto do diabo. Toquem os sinos." No canto inferior direito, há a nota: "Sacra Fames, fome do ouro" em latim. Página 18, página dividida em 5 quadros. No quadro superior esquerdo, vê-se um casarão de 2 andares sob céu escuro. Aparece repetidamente a palavra blém, indicando o som dos sinos. No quadro superior direito, uma mulher segura um bebê no colo, assustada. Ela diz: "Ouça o badalar dos sinos, são os homens da coroa?" No quadro central, a mulher é vista dentro de uma casa, de costas, voltada para um homem próximo à porta, que observa o exterior. Ela pergunta: "Eles estão perto?" Ao fundo continua o som dos sinos. No quadro inferior esquerdo, há um close no homem, que se vira com expressão tensa. Ao fundo, há uma vela acesa. Ele diz: "Da coroa, não. O que se aproxima é um bando de mortos-vivos viciados em ouro." No quadro inferior direito, há um close no rosto da mulher, que abraça o bebê com força. Com expressão de choque, ela pergunta: "Mortos-vivos?" Página 19. Página dividida em 6 quadros. No quadro superior esquerdo, a mulher segura o bebê junto ao peito, com expressão de medo e súplica. Ela diz: "Minha Nossa Senhora." No quadro superior direito, ela reage assustada a um barulho repentino, encolhendo o corpo. Ela exclama: "Ah!" Sons de batidas fortes aparecem. Bam, bam, thump. No quadro central, a mulher aparece pequena no espaço da casa. Os sons de batidas vêm de diferentes direções. No quadro inferior esquerdo, a mulher se esconde atrás de uma estrutura, tentando proteger o bebê, que começa a chorar. Som uar. No quadro inferior direito, 2 closes mostram apenas os olhos da mulher. Primeiro fechados com tensão, depois abertos e arregalados, indicando pavor. No último quadro, na parte inferior da página, há um grande grito em destaque. Página 20. Página dividida em 3 quadros de ação. Nos quadros superiores, a mulher aparece em pânico. Em um deles, ela se inclina para colocar o bebê, envolto em panos, no chão. Em outro, ela se encolhe contra a parede, cobrindo a boca. Do corredor surge o som. No quadro central, vê-se a entrada da porta sendo invadida por várias figuras escuras. As silhuetas entram juntas, formando uma massa de corpos. O grito continua sobre a cena. No interior do ambiente, uma dessas figuras já está presente, agachada nas sombras. A mulher permanece à espreita. Aparecem trechos de oração. "O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas."
Página 21, página de quadro único. No quadro principal, um morto-vivo aparece em perfil, com corpo magro e ossos aparentes. Seus olhos são brancos e sem pupilas. Ele está curvado diante de uma mesa com moedas e joias. Com as mãos, leva correntes e objetos de ouro à boca, como se estivesse comendo. Ao fundo, há um móvel com uma vela acesa. Sobre a cena aparecem trechos da oração iniciada anteriormente, distribuídos em balões, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação. Página 22. Capítulo: Aqui onde está a fantasma do Mercado Municipal, Divinópolis, Minas Gerais. Roteiro, layout e arte final: Elisa Guimarães. Página de história em quadrinhos em preto e branco. O fundo é cinza escuro, com textura de pontos em padrão de retícula. Na parte superior central, há um recorte em formato irregular, semelhante a um losango. Dentro dele, aparece o rosto de uma jovem. Ela tem cabelos escuros e volumosos, expressão tranquila e leve sorriso. Seus olhos são bem definidos. Veste um traje translúcido que remete à época antiga, com mangas bufantes. Sob o traje, vê-se os ossos do dorso corporal. Página 23. Página de quadro único. Na parte superior, uma figura feminina ocupa destaque. A fantasma é uma mulher negra, com cabelos volumosos e cacheados. Ela usa um vestido longo e claro, através do qual se veem a coluna vertebral e os ossos da bacia. Seus olhos são brancos, sem pupilas. No primeiro plano, aparece um jovem visto de costas. Apenas parte do corpo e uma mão estendida são visíveis. Ele está caído entre escombros formados por grandes blocos de concreto. A personagem diz: sua história termina hoje. Página 24. Página dividida em 5 quadros. No quadro superior, vê-se o interior de um espaço amplo e circular, com colunas ao fundo. Um homem, usando boné, caminha sozinho no centro. O teto aparece escuro e denso. Há a narração. A maioria de vocês não sabe o que tem abaixo dos pés. Sons discretos aparecem. Ping, pif. No segundo quadro, um detalhe do chão mostra uma gota caindo. Som. Ping. No terceiro quadro, pequenas pedras caem sobre o homem. A narração continua, ou acima da cabeça. Onomatopeias grandes ocupam a cena. Clunk, clunk e plunk, indicando impactos mais fortes. No quarto quadro, há um close no rosto do homem. Ele olha para frente, inexpressivo. No quinto quadro, há um close extremo nos olhos do personagem, arregalados de medo. Na parte inferior, surge o som forte. Blam. Página 25. Página dividida em 3 quadros horizontais. No quadro superior, há um plano detalhe das mãos do personagem, agarrando com força um pedaço de pedra. Os dedos estão tensionados. Ele tenta falar entre respirações. Eu e huff. No quadro do meio, aparece o rosto do homem de perfil. Ele está com expressão de dor e cansaço, olhos semicerrados. Fala de forma entrecortada. Alguém, huff, não com-se. No quadro inferior, a cena se amplia. O homem está caído de costas, cercado por grandes blocos de concreto. Ele aparece preso sob os escombros. Acima dele, um pequeno balão diz: alguém. Página 26. Página dividida em 4 quadros. No quadro superior, há um close no rosto do homem caído. Ele olha para cima com expressão de dor. Ele diz: Dulce, você está. No quadro do meio à esquerda, a cena se amplia. A fantasma está em pé diante dele, que permanece preso sob escombros. Ela responde: Dulce, sou Rosária. No quadro do meio à direita, há um close no rosto da mulher. Seus olhos aparecem brancos, sem pupilas, reforçando um aspecto sobrenatural. Ela completa: Vim para me vingar. No quadro inferior, o homem levanta uma mão em gesto de defesa. Assustado, ele pergunta: Vingar? O que eu te fiz? Ao lado, à direita, aparece a imagem de uma estrutura óssea humana, com costelas e uma mão esquelética, destacando a natureza da fantasma. Página 27. Página dividida em 2 quadros. No quadro superior,
Rosária está sentada sobre os escombros que prendem o homem. Ele aparece à esquerda, ferido e encurralado. Rosária tem aparência híbrida, cabeça com traços humanos e cabelos cacheados, enquanto o corpo é esquelético, com ossos visíveis. Ela apoia o rosto em uma mão e olha para ele. Ela diz: "Você nem sabe onde pisa, né? Vou te contar. O mercado é um lugar sagrado." Ela prossegue dizendo: "Aqui era a igreja da Nossa Senhora do Rosário, dos Santos Pretos, do Reinado e da Fé. Era um acalanto em meio à barbárie." No quadro inferior, à esquerda, há um close no olho de Rosária, branco e sem pupila. À direita, aparece a imagem de uma igreja antiga, com cruz no topo. Página 28. Página dividida em 6 quadros com foco em um flashback. No quadro superior esquerdo, há um detalhe de mãos segurando uma cesta cheia de tecidos. No quadro superior direito, Rosária aparece no passado, com aparência jovem e humana. Ela usa um lenço na cabeça e enxuga o suor da testa. Texto: "Quando trouxeram a gente da África, nos fizeram acreditar que não tínhamos alma." No quadro central, uma cena de violência em um campo. Um homem levanta um chicote, enquanto outra pessoa escravizada está no chão, encolhida. Texto: "Usaram de uma falsa ideia religiosa para justificar a própria violência contra nosso povo preto." Nos quadros inferiores à esquerda e ao centro, Rosária aparece de perfil, carregando a cesta. Ela olha para o lado com expressão triste. Ao fundo, há um horizonte aberto. No quadro inferior à direita, a mesma aparece isolada contra um fundo totalmente escuro, destacando sua silhueta, enquanto carrega a cesta cheia de roupas. Página 29. Página organizada em 4 quadros. No quadro superior, há uma fila de pessoas negras escravizadas, incluindo homens e mulheres. Estão descalças e seguram sacos à frente do corpo. À direita, aparece parte do corpo de um homem branco, de braços cruzados. Texto: "Usavam nossos corpos para o trabalho." No quadro do meio à esquerda, há um close no rosto de Rosária, jovem, com lenço na cabeça. Ela olha para cima com expressão triste. No quadro do meio à direita, aparece um navio em mar agitado, com ondas altas ao redor. Texto: "A cada dia em vida, nós realmente perdíamos nossas almas." No quadro inferior, a cena é dividida. À esquerda, mãos brancas seguram o ombro de Rosária. À direita, homem branco a segura pelos braços, possuindo-a. Página 30. Página dividida em uma grade superior com 6 quadros pequenos e 2 quadros maiores na parte inferior. Na parte superior, os 6 quadros mostram ações repetidas de escravidão, sem rostos. Braços carregam uma bacia com tecidos. Uma mulher negra é possuída por um homem branco. Mão carregando saco vazio. Mão lançando chicote no ar. Mão colocando roupa no cesto. Braço é segurado com força por outra mão. Na parte inferior esquerda, há um oratório aberto com a imagem de Nossa Senhora do Rosário com o Menino Jesus. Abaixo, Rosária aparece ajoelhada, de costas, em oração. Na parte inferior direita, vê-se uma igreja em perspectiva de baixo para cima, com o céu ao fundo. Em 3 quadros aparecem os dizeres: "Sem casa, o único lugar de alento era aqui, a casa de Mamãe Oxum, a casa de Mamãe Rosária, e que saiu do mar para nos salvar." Página 31. Página dividida em 4 quadros horizontais. No quadro superior, vê-se a igreja de Nossa Senhora do Rosário ainda de pé, isolada no espaço. Ao lado, o texto diz: "Mas o povo preto não pode dormir. O povo preto não pode sorrir. Em prol do progresso, levaram nossa casa ao chão." No segundo quadro, a cena mostra a demolição. Uma escavadeira atua no local, removendo os escombros. A cruz permanece de pé. Texto: "Derrubaram mais que paredes, derrubaram nossa história, a fé e o respeito." No terceiro quadro, aparece a fachada do mercado municipal. À frente, 2 homens de terno apertam as mãos. Há uma faixa com os dizeres: "Abertura Mercado Municipal." O texto diz: "Construíram um mercado." No quarto e último quadro, sobre a imagem de um aperto de mãos, um balão escuro completa. Em um acordo, retiraram até o cemitério do povo preto. Página 32. Página dividida em 3 quadrinhos.
No quadro superior esquerdo, retornamos à atualidade. Há um close no rosto de Rosária. Ela está com os olhos fechados e o rosto voltado para cima. Seus cabelos cacheados ocupam grande parte da imagem. No quadro superior direito, aparece a fachada do mercado municipal sob um céu escuro e estrelado. No quadro inferior, que ocupa a maior parte da página, Rosária é vista de perfil. Seu corpo apresenta traços esqueléticos visíveis sob o vestido, com coluna e braços. Ela estende um braço em direção ao homem desacordado entre os escombros e deixa cair partículas sobre ele. Sobre a cena lê-se: "Mas o povo preto tem alma sim. Nós estamos aqui. Retiraram nossos corpos, mas não as nossas almas. Agora os corpos de vocês podem permanecer aqui, bem onde estão." No canto inferior direito, lê-se: "Fim." Página 33. Capa colorida em tons de vermelho, verde neon, preto e cinza. No centro está Rosária. Ela é uma fantasma negra com cabelos longos e volumosos. Seus olhos e lábios brilham em verde neon. Usa um vestido branco longo, cuja base se desfaz em forma de névoa. Através do corpo, vê-se a coluna e a bacia. Ao fundo, à esquerda, aparece uma igreja em tons de cinza. O céu é avermelhado. Na parte inferior, entre sombras e escombros, está o rosto de um homem desacordado. Na parte superior, lê-se o título: "Aqui onde está." Logo abaixo, a fantasma do mercado municipal. Na parte inferior, aparece o nome: Elisa Guimarães Santos. Abaixo, há uma faixa com logotipos institucionais de apoio cultural. Lei Aldir Blanc, Divinópolis, Minas Gerais, Prefeitura de Divinópolis, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Página 34. Capítulo Guia das Almas, Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Roteiro, layout e arte final. Elisa Guimarães. Cores, Kleber Santos. Página de história em quadrinhos colorida. O fundo é azul escuro com textura em retículas. No centro, há um recorte em formato de losango inclinado. Dentro dele, aparece uma jovem. Ela tem cabelo curto, na altura do queixo, em tom azul esverdeado. Sua expressão é tranquila, com um leve sorriso. Uma das mãos está levantada com o dedo indicador apontando para cima. Ela veste uma blusa sem mangas em tom verde claro. Página 35. Página de história em quadrinhos colorida, dividida em 4 quadros. No quadro superior esquerdo, uma menina de cabelos cacheados ruivos, presos em 2 coques, come em uma tigela. Ela tem expressão curiosa. Ao fundo, há o som repetido: trac, trac, trac. Texto: Semana Santa, Carmo do Cajuru. No quadro superior direito, um homem está sentado em uma poltrona azul. Ele usa um gorro cinza e uma blusa laranja, segurando um celular com expressão distraída. No quadro central, a cena mostra a sala. A menina está ajoelhada na cadeira, à mesa, olhando para o pai ao fundo. Ela pergunta: "Papai, o que é esse som?" Ele responde: "É a matraca." O som traque-traque continua no ambiente. No quadro inferior, a menina aparece no canto, observando da janela a procissão passando. Fiéis trajando hábito religioso. Caminham enfileirados. Faixas sinuosas atravessam a cena com textos escritos: "Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Coração de Jesus, doce e terno, seja o meu amor, cada vez mais abrasado." Página 36. Página dividida em 5 quadros. No quadro superior esquerdo, há um close no rosto da menina ruiva. Ela está com os olhos arregalados e expressão de surpresa, com um pequeno símbolo de estrela indicando admiração. No quadro superior central, a menina aparece sentada em uma cadeira alta, preparando-se para descer. No quadro superior direito, o pai está na poltrona com a mão no rosto, aparentando cansaço e distração. Faixas com palavras passam pelo ambiente, com trechos como Jesus Maria José, minha, nossa. No quadro do meio, a menina sai por uma fresta de porta. Ao lado, sobre a mesa, sai fumaça ondulada da tigela. O som repetido, tap-tap, acompanha a cena. Na faixa ondulada aparece o trecho, doce amante coração. No quadro inferior, do lado de fora da casa, aparecem de costas as figuras humanas cobertas por mantos escuros.
A menina está no canto, observando a cena. Faixas com palavras atravessam o espaço, repetindo: quer na vida, quer na vida, quer na vida. Página 37. Página dividida em 4 quadros. No quadro superior esquerdo, a menina ruiva aparece de perfil, olhando para trás. Uma mão com unhas em tom azul esverdeado surge próxima ao seu ombro. No quadro superior direito, essa mesma mão cobre os olhos da menina, como em um gesto de proteção. No quadro central, vê-se do alto a rua com uma procissão seguindo adiante. Uma personagem de cabelos azulados segura a mão da menina e a conduz para frente. Ela diz: "Não olhe para trás, mocinha. Em vida, a gente só olha para frente." No quadro inferior, a cena muda para um quarto de hospital. Uma mulher está deitada em uma maca, com aparência debilitada. A personagem de cabelos azulados está se deitando sobre o corpo dela, como se a alma retornasse ao corpo. Texto: agora, ao olhar para trás, vejo que a vida passa em um sopro. Página 38. Página dividida em 4 quadrinhos. No quadro superior, a rua de calçamento é vista de cima. Ao fundo, a procissão com pessoas de mantos roxos se afasta. No centro, a mulher de cabelos azuis e a menina ruiva param de caminhar. A mulher diz: "Ah, inclusive aqui é a minha chegada, uma encruzilhada." O segundo quadro mostra a mulher de azul sorrindo para a menina. Ela diz: "Obrigado por vir até aqui." No terceiro quadro, a menina ruiva, olhando para cima, exprime dúvida. Ela pergunta: "Aqui?" No último quadrinho, a mulher aparece de costas. Grandes asas de penas verdes e azuladas se abrem das costas dela, ocupando quase todo o quadro. Ela diz: "Os encomendadores vão te ajudar a achar a sua casa." Página 39. Página dividida em 4 quadrinhos. No quadro superior, a mulher de cabelos azuis aparece ao centro, com grandes asas verdes e azuladas abertas. No fundo de um céu azul, aparecem várias pessoas ao redor, todas de olhos fechados. Acima, lê-se: ajudar outras pessoas a encontrarem seus caminhos pode ser a chave para encontrar o seu próprio. Faixas de luz, verde água, cruzam a cena com a prece: Nossa Senhora das Dores, guia nossos passos e as almas, seja nossa guia e companhia. No canto central esquerdo, a menina ruiva olha para cima, admirada com as figuras humanas se elevando ao céu. No canto central direito, a menina eleva o rosto para o céu. Há um brilho com som. Plim! No último quadrinho, as pessoas de mantos roxos agora estão sem capuzes, olhando ao redor confusas. Um homem de bigode diz: "Ué, tinha uma criança aqui desde quando?" No canto inferior direito, a menina ruiva chora intensamente. Um quadrinho destaca seus olhos com lágrimas e o som sniff. Página 40. Capítulo Bola Fora. Pitangui, Minas Gerais. Roteiro, layout e arte final: Elisa Guimarães. Cores: Kleber Santos. História em quadrinhos coloridos em estilo aquarelável. Arte ocupando toda a página do novo capítulo. O fundo é verde água com textura em retícula de pontos claros. No centro, um recorte em formato de losango inclinado mostra uma figura fantasmagórica em tom verde claro. O fantasma exibe uma mão esquelética com o dedo indicador apontando para cima. No local da face há um círculo amarelado luminoso. Faixas de névoa branca se espalham pelas laterais. Página 41, página dividida em 4 quadrinhos. No primeiro quadrinho, 6 crianças estão reunidas em roda, perto de um muro acinzentado. Elas participam de uma contagem coletiva, com balões de fala. 1, 2, 3, já. No quadro seguinte, as crianças mostram as mãos em um jogo de escolha. Um menino de camisa polo vermelha aparece entre elas, com expressão de preocupação. No terceiro quadro, o mesmo menino olha para baixo, desanimado. Ao redor, as outras crianças reagem com balões. Eita! No último quadrinho, vê-se a vista mais ampla da rua. Ao fundo, há um grande casarão antigo de 2 andares, com várias janelas e telhado colonial, cercado por um muro com telhas. Uma menina diz: "É sua vez de ir buscar a bola." Página 42. Página dividida em 4 quadrinhos. No primeiro quadro, Arthur está sentado no topo de um muro, prestes a pular para dentro do quintal do casarão abandonado.
Do outro lado, seus amigos observam. Uma menina diz: Arthur, cuidado, esse lugar é esquisito. Ainda no muro, outro menino diz: Só não volta sem a minha bola. No segundo quadrinho, há um close nos pés de Arthur ao tocar o chão. Ele usa sapatos escuros com uma estrela amarela na lingueta. Som. Plof. No quadro seguinte, a menina cutuca o colega chamando sua atenção. Arthur diz: Entra lá e pega então João. No último quadrinho, Arthur está diante de uma porta de madeira alta e fechada. Ele demonstra nervosismo. Em destaque, aparece o rosto abatido do menino, com a onomatopeia Glup. Ao fundo, os amigos espiam por cima do muro e João diz: Eu quis dizer, boa sorte, Arthur, e cuidado. Página 43. Página dividida em 5 quadrinhos. No quadro superior à esquerda, Arthur abre lentamente a porta de madeira pesada e espreita pelo vão. No próximo quadrinho, a porta se abre mais. No terceiro quadro, um close no rosto do menino, com olhos arregalados, balão com exclamação sobre Arthur. Ao fundo, as duas crianças ainda observam em cima do muro. No quarto quadrinho, o menino encara uma escadaria escura. No topo, um fantasma coberto por um lençol verde. No quinto quadro, há um close nas mãos do fantasma. São mãos esqueléticas segurando uma bola de futebol. Página 44. Página dividida em 2 quadrinhos. No quadro superior, close na face do fantasma coberto pelo lençol. Uma mão esquelética sai por uma abertura do tecido e leva o dedo indicador à altura de onde seria a boca, em gesto de silêncio. No lugar do rosto, sob o lençol, há um único ponto circular de luz amarela. No quadrinho inferior, o fantasma aparece descendo as escadas. Com uma mão esquelética, segura uma bola de futebol. Com a outra, mantém o gesto de silêncio. Balão de fala. Silêncio. Ela pode nos ouvir. À esquerda, um quadro vazio aparece preso à parede. Página 45. Página dividida em 5 quadrinhos. No quadro superior à esquerda, Arthur é visto de costas, observando o fantasma terminar de descer. No quadro superior à direita, close no rosto do menino, suando com olhos arregalados e boca aberta. No terceiro quadrinho, o fantasma segue em direção à porta aberta. Uma teia de aranha aparece no canto superior. O menino permanece imóvel, com as mãos trêmulas próximas ao peito, demonstrando nervosismo. No quarto quadro, um close mostra a mão esquelética entregando a bola ao menino, ainda com expressão de medo. Sobre a cena, a onomatopeia Blam. No último quadrinho, muita poeira sobe pelo ambiente. Grandes letras ocupam o quadro. Blam, blam, blam e tum, tum. Página 46. Página dividida em 4 quadrinhos. No quadro superior, a porta é escancarada. Em primeiro plano, Arthur segura a bola de futebol e grita. Atrás dele, surge uma mulher fantasmagórica de pele verde, com olhos vermelhos e expressão furiosa. Mãos sombrias aparecem nas paredes ao redor. Onomatopeias. Tombe, tum, ah! No segundo quadrinho, close na mulher verde, com expressão de raiva. Ela diz: Quem estava sorrindo para ele? Quem? No terceiro quadrinho, a mulher estende o braço e agarra o menino pelo ombro. Onomatopeia. Grap. Ela diz: Vou te mostrar como sorrir. Sem os dentes. No quarto quadrinho, a mulher levanta a mão para golpear. O menino reage e lança a bola de futebol em direção ao rosto dela. Onomatopeia. Vap. Página 47. Página dividida em 4 quadrinhos. No quadro superior, vê-se a bola de futebol atingindo em cheio o rosto da mulher verde. Onomatopeia grande. Thump. No segundo quadrinho, Arthur é puxado pelos amigos que ainda estão do outro lado do muro. Eles soltam grunhidos de força. O menino pede ajuda. Me puxa! Me puxa! Ao fundo, a fantasma verde aparece do lado de dentro da porta. No terceiro quadrinho, o grupo de 5 crianças se reúnem. Elas parecem cansadas e aliviadas. João pergunta: Ei, e a minha bola? No quarto quadrinho, Arthur está no centro, com expressão brava e dentes cerrados. Ele rosna. Ao lado dele, João pergunta: Que foi? Página 48. Capítulo: Ouro no céu. Passatempo, Minas Gerais.
Roteiro, layout e arte final, Elisa Guimarães. Cores, Kleber Santos. Arte ocupando toda a página do novo capítulo. O fundo é amarelo escuro, como mostarda, com textura em retícula de pontos claros. No topo, um recorte em formato de losango inclinado, aparece o rosto de Maria, uma jovem negra, com traços delicados, cabelo preso em tranças laterais e algumas gotas de suor na têmpora. Ela olha para frente com expressão neutra. O rosto é estilizado em sombras verdes. Página 49. Página em um quadrinho. Imagem panorâmica de uma fazenda antiga. No topo, um texto indica: Fazenda Campo Grande, Passatempo, Minas Gerais. A imagem tem estilo de xilogravura com traços fortes em preto sobre fundo envelhecido. Vemos uma casa grande com telhado colonial e varanda. Ao lado, uma roda d'água de madeira. Ao fundo, colinas suaves, palmeiras altas e um céu escuro, com um pequeno quadrado laranja surgindo. No cenário, há um carro de bois carregado de palha, conduzido por um homem de chapéu de palha. No centro, duas mulheres negras caminham de costas, vestindo roupas longas e carregando grandes cestos sobre a cabeça. Em primeiro plano, um varal com lençóis brancos estendidos atravessa a cena. No centro inferior da página, atrás de um dos lençóis, aparece Maria. Ela se destaca em verde vibrante, contrastando com o restante em preto e bege. Ela estende o lençol. Página 50. Página dividida em 6 quadrinhos. No primeiro quadro, vê-se Maria ajoelhada no chão, lavando roupas em uma pedra. Ela aparece concentrada na tarefa e somente sua imagem aparece destacada em verde. No quadro seguinte, close no rosto de Maria. Ela está suando com pequenas gotas na testa e levanta o braço para secar o suor. Seus olhos são grandes e expressivos. No quadro central, Maria aparece atrás de um muro de pedras, observando as duas mulheres que carregam cestos na cabeça. Os bois seguem puxando o carro. Uma das mulheres diz: "Vê se não fica até tão tarde aí, Maria." Maria responde sorrindo: "Pode deixar." No quarto quadrinho, Maria faz força para torcer um lençol. Pingos d'água caem. No quinto quadrinho, Maria permanece concentrada, estendendo o lençol no varal. No último quadrinho, Maria aparece de perfil, próxima a um lençol branco. Ela diz: "Ai." Página 51, página dividida em 4 quadrinhos. No quadro superior, Maria aparece cansada e com expressão de desânimo. Ela diz: "Ah, vou ficar aqui até amanhã." No quadrinho seguinte, um vento súbito toma a cena, representado pela onomatopeia grande. Fu. Em close, os olhos de Maria estão arregalados. Ela pergunta surpresa: "O quê?" No terceiro quadro, à esquerda, vemos uma figura feminina alta e esguia de costas, coberta por um lençol, com aparência verde luminosa e sobrenatural. Maria, em choque, sussurra: "Mamãe do ouro." No quarto quadro, um close frontal da figura. O que seria o rosto é uma esfera escura no interior do tecido. Página 52. Página dividida em 7 quadrinhos. No canto superior esquerdo, um rastro verde em zigue-zague atravessa a floresta, desaparecendo entre troncos escuros. No quadro seguinte, Maria aparece observando o rastro com dúvida. No terceiro quadrinho, um close em seu rosto em choque, com olhos e boca abertos. No quadro central, Maria corre atrás da luz, segurando a saia para não tropeçar, gritando: "Ei, espera!" O fundo é preenchido por verde vibrante com textura pontilhada. O quadro seguinte mostra uma área de mata fechada. A esfera flutua à frente. Maria aparece à espreita, atrás da vegetação, observando com notória surpresa. No sexto quadrinho, a esfera, ainda emanando luz verde, ilumina um rio. No último quadrinho, no fundo do rio, dezenas de pequenas pepitas amarelas brilham. Maria exclama: "Quanto ouro!" Página 53. Página dividida em 4 quadrinhos. No quadro superior, Maria aparece ajoelhada na floresta. Ela estende a mão para pegar as pequenas pepitas de ouro brilhando fundo do rio. Ela sorri, com olhos destacados por uma faixa de luz verde que atravessa seu rosto. No segundo quadrinho, Maria fixa a atenção nas pepitas. A esfera se posiciona acima da cabeça da jovem, iluminando-a de verde.
No quadro seguinte, Maria se surpreende e olha para cima, observando a esfera acima da sua cabeça. No quarto quadrinho, a entidade começa a se dissipar. Maria é envolvida pela luz verde. Seu corpo se transforma em pontilhados roxos. No quadro inferior, a floresta à noite é mostrada em plano aberto. As copas das árvores aparecem em silhuetas pretas contra um céu cinza texturizado. No centro, a entidade se transforma em um rastro de energia verde e roxa que sobe em velocidade para o céu. Página 54. Página de quadrinho único. Capítulo Bomba, Formiga, Minas Gerais. Roteiro, layout, arte final e cores. Elisa Guimarães. Arte ocupando toda a página do novo capítulo. O fundo é azul acinzentado escuro com padrão em retículas de pontos claros. No canto superior direito, há um recorte em formato de paralelogramo inclinado. Dentro dele, uma jovem é vista de costas, caindo. Ela tem cabelos castanhos presos em duas tranças longas. Ela veste camiseta verde musgo e bermuda lilás. O cenário ao redor é verde, com sinuoso rio azul. Página 55. Página dividida em 2 quadrinhos. No quadro superior, vê-se uma sala de aula. À esquerda, apenas o braço de um aluno e um estojo laranja sobre a mesa. No centro, um garoto está concentrando no livro. À direita, a garota de cabelos castanhos trançados está com os olhos fechados, dormindo e apoiando um lápis próximo à boca. No quadro inferior, uma cena ampla de queda livre. A mesma garota aparece no céu, de cabeça para baixo, com olhos arregalados e boca aberta, gritando. Com uma das mãos, ela segura a cauda de uma bomba grande. O fundo apresenta um gradiente do azul escuro ao azul claro, com nuvens brancas na parte inferior. Página 56. Página dividida em 4 quadrinhos. No quadro superior à esquerda, close no rosto da menina em queda livre. Ela está com olhos arregalados e sobrancelhas arqueadas. As tranças se projetam para cima pelo movimento da queda. No quadro superior à direita, aparece um plano mais aberto. A menina solta a bomba que cai à frente dela. Ela grita em 3 balões. Não! No quadrinho central, uma vista aérea. A menina é vista de costas, caindo com os braços estendidos em direção à bomba, que aparece menor abaixo. Ela grita, por favor, volta aqui. Abaixo, uma cidade com telhados alaranjados, ruas curvas, muitas árvores e um rio azul cortando a paisagem. No último quadro, em fundo roxo suave, linhas de movimento diagonais indicam a queda veloz da bomba. Nuvens brancas do impacto ocupam a parte inferior. Página 57. Página de quadrinho único. Retorna à cena da sala de aula. No centro, a menina está sentada em sua carteira com olhos arregalados e pupilas pequenas. O lápis cai da mão e sai da boca. Suas tranças estão levemente levantadas para os lados. Na parte superior, à direita, a onomatopeia "Bum" aparece da janela em letras grandes e roxas. A cortina amarela se move, como se tivesse sido afetada por um impacto. À esquerda, um colega observa a cena com expressão de surpresa. No lado direito inferior, um quadro branco traz as informações. Formiga, Minas Gerais, 2 de abril de 1987, 11 horas e 45 minutos. Página 58, capítulo Desejo Carmim. Arcos, Minas Gerais. Roteiro, layout e arte final, Elisa Guimarães. Cores, Kleber Santos. Página de quadrinhos com fundo vermelho em retícula. No centro, há um recorte em formato de losango, com destaque no rosto de um capitão. Um homem de aparência rústica, com barba ruiva volumosa e usando chapéu. Página 59. Página de quadrinho único em fundo preto. No topo, há um vaso vermelho em formato de coração. Sobre ele, aparece um pequeno coração anatômico detalhado, do qual escorre um traço claro vertical em direção à parte inferior da página. Ao longo da imagem, lê-se a onomatopeia Tundum, repetida 3 vezes, com tamanho crescente de cima para baixo. Página 60. Página dividida em 4 quadrinhos. No topo, um balão com o dizer Gruta da Cazanga. No primeiro quadro, um homem de barba ruiva chamado Capitão está à frente liderando alguns homens. Ele diz: "Entrem aí, cambada de sarnentos."
Os homens ao fundo respondem: sim, capitão. No segundo quadrinho, um homem negro, mais jovem, diz: capitão, cuidado, deixe tudo que estiver sujo de sangue aqui fora. No quadro seguinte, close no rosto do capitão reagindo com desdém. Ele responde: bobagem, até a minha alma está encharcada de sangue. No quadro inferior, o capitão entra rindo na gruta iluminada de vermelho. Aparecem risadas. Ele diz: quem estiver com medo pode dormir aí fora. Página 61. Página dividida em 3 quadrinhos. No quadro superior, o homem negro aparece de pé, do lado de fora da gruta, com as mãos juntas como em oração. Um cavaleiro montado em seu cavalo passa por ele dizendo: mulato, entra logo. Essas superstições suas só vão te deixar doente. Melhor ficar perto da fogueira. No quadro central, há um close nos olhos apreensivos do homem negro, que diz: não, quem entra nessa caverna não sai dela. O cavaleiro finaliza com bah. No quadro inferior, o grupo está dentro da gruta, reunido ao redor de uma fogueira. Os cavalos permanecem à esquerda. O ambiente é iluminado por tons quentes. O capitão conta um caso. Então, ele tenta fugir, né? E adivinha? Corre para o meu lado. Aparecem diversas onomatopeias de risadas. Página 62, página dividida em 4 quadrinhos. No quadro superior, o grupo de homens continua reunido ao redor da fogueira, rindo, quando uma figura feminina surge ao fundo. À direita, os cavalos se agitam e relincham. No quadro à esquerda, a figura é mostrada em detalhe. Uma mulher de pele vermelha, cabelos longos brancos, orelhas pontudas, olhos amarelos e presas. Ela diz: quanto sangue! No terceiro quadrinho, uma mão vermelha com garras cobre os olhos do capitão, dizendo: que cheiro delicioso! O capitão reage: ei, quem? No quarto quadrinho, a criatura aparece de costas e diz: obrigada pela refeição. Os homens permanecem sentados, acuados. Página 63. Página dividida em 2 quadrinhos. No quadro superior, os cavalos em pânico galopam para fora da gruta, com relinchos. À direita, o homem negro observa encolhido sob um abrigo improvisado. Um balão com exclamação emana sobre ele. No quadro inferior, a criatura feminina de pele vermelha e cabelos longos brancos aparece com expressão calma. Ela diz: que noite alegre! Sempre que você quiser, pode trazer mais monstros ensanguentados para cá. O homem negro aparece em destaque, com as mãos cobrindo a boca e olhos arregalados. Página 64. Capítulo Boitalona. Cláudio, Minas Gerais. Roteiro, layout e arte final, Elisa Guimarães. Cores, Kleber Santos. Página de quadrinhos com fundo azul escuro em retícula. No centro, há um recorte em formato de losango com a ilustração de uma serpente negra, com escamas amareladas no dorso e olhos vermelhos. Página 65. Página dividida em 4 quadrinhos. No quadro superior, um recordatório diz: a caminho de Cláudio, Minas Gerais. Um trem a vapor atravessa a paisagem sob uma lua crescente e estrelas. Lê-se a onomatopeia tchuk, tchuk. No segundo quadrinho, no interior de um vagão, 2 mulheres conversam. Uma jovem de cabelos longos ruivos está sentada, de braços cruzados e expressão contrariada. A outra, de cabelo preso em coque, diz com leve sorriso: e daí que a tenda do circo está velha? No terceiro quadro, a jovem de coque surge em close e completa. Tem personalidade, não concorda? No último quadrinho, a jovem ruiva aparece em destaque, reagindo com um suspiro. Arf! Página 66. Página dividida em 4 quadrinhos. No primeiro quadro, a jovem de cabelos longos e ruivos levanta o dedo indicador enquanto fala. A outra mulher a observa. Ela diz: você não tem nem ideia do tamanho dos remendos que minha mãe me fez costurar. As 2 abrem a boca em expressão de espanto. No terceiro quadrinho, as jovens aparecem de costas. Pela janela do trem, vê-se do lado de fora um grande tecido verde, coberto de padrões em zigue-zague. No quarto e último quadro, há um close nos olhos arregalados da jovem ruiva. Página 67. Página dividida em 3 quadros. No quadro superior, uma serpente gigante aparece acima do trem em movimento,
com a boca aberta em direção à fumaça que sai da locomotiva. As duas mulheres observam pela janela do vagão e uma exclama: "Uau!" No segundo quadro, a jovem de cabelos ruivos diz: "Um boitatá", tentando engolir o fogo do trem. No terceiro quadro, ela conclui: "Ele deve achar que é um incêndio na..." Ela finaliza reagindo com expressão de horror. "Ah!" Página 68. Página dividida em 4 quadrinhos. No primeiro quadro, o trem acelera. A chaminé solta fumaça e fogo, com a onomatopeia tchuk, tchuk, tchuk. No segundo quadro, as rodas nos trilhos soltam faíscas, acompanhadas de um ruído estridente. No quadro central, as duas mulheres observam pela janela enquanto a cabeça de uma serpente gigante surge ao lado do vagão, com olho vermelho brilhante e língua para fora. No horizonte, uma floresta verde é iluminada pelas luzes das estrelas, brilhando no céu escuro. No quarto quadrinho, a mulher de coque diz: "Aumentar a velocidade foi até uma boa ideia." A outra jovem ruiva responde: "Não que resolva muita coisa." Página 69. Página dividida em 6 quadrinhos. No quadro superior, vê-se a lateral do trem em movimento, enquanto o gigante boitatá desliza ao lado dos vagões. A jovem de coque diz: "O que precisamos é jogar alguma coisa que vai despistar ele de verdade." No segundo quadro, a jovem ruiva aparece de perfil na janela e diz: "Tipo..." No terceiro quadrinho, as duas mulheres se encaram em silêncio. Reticências indicam o momento de suspense. Nos últimos 3 quadros inferiores, as duas personagens aparecem em silhueta, manipulando um objeto grande dentro do vagão. Elas o levantam e o posicionam próximo à janela, preparando-se para lançá-lo para fora. Página 70. Página dividida em 5 quadrinhos. No primeiro quadrinho, o boitatá aparece perseguindo o trem. Um balão de fala aparece e alguém exclama: "Isso!" No segundo quadrinho, um objeto grande e amarelo atinge a serpente gigante, com a onomatopeia crash. No quadro central, uma lona colorida se enrola no boitatá, com o som rump-flap, enquanto o trem se afasta. Uma das jovens comemora: "Ipê, tchau, tenda fedida." No quadro inferior, as duas mulheres aparecem apreensivas. Alguém fora do plano diz: "Catarina, o que foi que você aprontou?" No último quadro, o trem chega à estação de Cláudio. Duas figuras, uma masculina e outra feminina, conversam em frente ao galpão. A mulher de coque diz: "Então, prefeito, sobre a apresentação do circo, que tal a gente inovar com aquele novo estilo europeu sem tenda?" Página 71. Página de quadrinhos sem ilustrações. A página apresenta fundo cinza com textura de retícula. Página 72. Capítulo Mastodonte. Pains, Minas Gerais. Roteiro e layout Elisa Guimarães. Arte final Verley Batista. Cores Kleber Santos. Página de quadrinhos com fundo azul claro em retícula. No centro, há um recorte em formato de losango com a ilustração de um animal semelhante a um tigre dentes de sabre, com presas longas, olhos claros e expressão agressiva, em meio à vegetação. Página 73. Página dividida em 5 quadrinhos. No quadro superior, um recordatório indica Pains, Minas Gerais. Vê-se a entrada de uma gruta cercada por vegetação, enquanto um personagem de costas, usando capacete, filma o local com uma câmera pequena. No segundo quadrinho, um garoto aparece de frente, usando o capacete com lanterna e segurando um bastão com câmera. Ele diz: "Fala, galera!" No terceiro quadro, aparece a tela de gravação. Ele diz: "Bora explorar a Gruta do Brega." No quadro seguinte, o garoto entra na gruta e ilumina as paredes com a lanterna, dizendo: "Uau, pessoal, olha só essas formas." No último quadro, um close mostra sua bota deslizando em pedras e ele grita. Página 74. Página de quadro único com sequência de queda em ambiente subterrâneo. Ao longo da página, o garoto despenca por um declive dentro da caverna, aparecendo em diferentes posições para indicar o movimento. Pedras e poeira se soltam ao redor. Enquanto ele tenta se proteger, a câmera com bastão cai junto. Na parte inferior, ao atingir uma superfície, exclama: "Ai!" Página 75. Página de 5 quadrinhos.
Nos dois quadros superiores, o garoto atravessa folhagens densas ao final da queda com os sons A e AI. Sua câmera e bastão caem próximos a ele. No quadro central, já de pé, ele observa o entorno e pergunta: onde? O cenário ao redor é de uma floresta densa e iluminada. No quadro inferior esquerdo, ele aparece em close e reage com ué ao observar algo em sua mão. No último quadrinho, há um close de sua mão segurando um inseto grande, semelhante a um gafanhoto. Ele pergunta: você não estava extinto? Página 76. Página dividida em 4 quadrinhos. No quadro superior, o garoto está sentado ao pé de uma árvore grande, cercado por vegetação. Ele observa as mãos e diz: que estranho, onde é que eu vim parar? No segundo quadro, aparece a tela de um celular. A imagem da tela de fundo mostra um grande dinossauro avermelhado, exibindo grandes dentes. Ao fundo, um vulcão expele lava. As horas são marcadas por traços e no topo aparece o número romano 21. Nos 2 quadros finais, o garoto demonstra dúvida e comenta: e 0 sinal. Depois, um balão de interrogação aparece sobre a cabeça dele. Página 77. Página dividida em 3 quadrinhos. No primeiro quadro, o menino é visto de costas, usando o capacete, encurralado diante de um grande felino. A vegetação ao redor é fechada, com árvores, arbustos e cogumelos. O animal, semelhante a um tigre dentes de sabre, aparece em posição ameaçadora, com presas expostas e corpo tensionado. No topo da página lê-se onomatopeia de rugidos. No centro, há um close nos olhos verdes do felino, com expressão agressiva. No quadro inferior, o animal avança. O garoto levanta a mão diante da face. No terceiro quadro, o animal reage com mais intensidade. Ele ataca o menino projetando garras e presas. Página 78. Página dividida em 2 quadrinhos. No quadro superior, há um close no rosto do menino. Ele grita, com olhos fechados e mãos estendidas. Atrás dele há um enorme animal marrom. No quadro inferior, um grande mastodonte semelhante a um mamute surge e atinge o felino de presas longas. A colisão é marcada pela onomatopeia blam. O felino é lançado para o lado, enquanto o menino cai no chão e observa a cena. Poeira se levanta ao redor. Página 79. Página dividida em 3 quadrinhos. No quadro superior, o mastodonte atinge o felino com as presas e tromba. No segundo quadro inferior esquerdo, o felino recua próximo a uma árvore, emitindo grunhidos. No quadro inferior direito, há um close no rosto do menino, com olhos arregalados e boca aberta. Página 80. Página de quadro único. O menino está sentado na grama, olhando para cima com expressão de surpresa. À sua frente, o grande mastodonte permanece parado, com as presas curvas em destaque. O menino pergunta para o mastodonte: amigo, sabe me dizer para que lado fica a saída do Pleistoceno? Página 81. Página de quadro único. Cercado por vegetação, o menino aparece pequeno montado nas costas do mastodonte, sorrindo e com o punho erguido. O animal mantém as 2 patas frontais levantadas, em sinal de contento. Página 82. Capítulo Tulipas da Saudade. Itapecerica, Minas Gerais. Roteiro, layout e arte final. Elisa Guimarães. Cores, Kleber Santos. Página de quadrinhos com fundo azul escuro em retícula. No centro, há um recorte em formato irregular com a ilustração de uma mão segurando uma tulipa em tons avermelhados. Página 83. Página dividida em 4 quadrinhos de cores em tons sépia. No primeiro quadro, a jovem Gabriela aparece na sacada acenando para alguém ao longe. Ela usa vestido longo e pano sobre os cabelos ondulados. Um recordatório aparece com o dizer: naquela época, cartas eram o único contato que eu tinha com sua tia. No quadro seguinte, ela recebe uma carta do carteiro e demonstra alegria. No quadro central, a jovem está sentada à mesa, lendo a carta à luz de uma vela. Outro recordatório aparece com o dizer: depois de tanto tempo, ela finalmente viria me visitar aqui em Itapecerica. No quadro inferior, há um close da carta manuscrita iniciada com: Querida Gabriela.
Trechos mencionam saudades e lembranças da terra, biscoitos e bolinhos. Página 84. Página de quadro único em tom sépia. Uma locomotiva a vapor chega à plataforma, soltando fumaça escura. Gabriela está de costas, observando a chegada do trem. No canto inferior esquerdo, outra pessoa aparece em primeiro plano, observando a cena à distância. Os recordatórios dizem: mas ela nunca chegou na estação. Uma praga terrível chamada varíola atacava a população desenfreadamente. Página 85. Página dividida em 4 quadrinhos com alternância entre o presente, ilustrado em cores vivas, e o passado, em tonalidade sépia. No quadro superior, Gabriela surge mais velha segurando um buquê de tulipas vermelhas. Ela conversa com sua filha num local arborizado, à noite. Uma lamparina está acesa. Ela diz: para evitar a transmissão, os mortos eram jogados fora do trem antes de chegar na estação. No quadro central, em tons sépia, vê-se a cena descrita: corpos envoltos em lona preta sendo lançados de um trem em movimento. Ao lado, em cores vivas, há tulipas em destaque. No balão, a explicação prossegue: infelizmente, nunca mais tive notícias da sua tia. Não sei se foi por culpa da praga. No quadro inferior, mãe e filha aparecem de costas em um cemitério simples, com cruzes de madeira. Gabriela diz: mas, desde então, trago tulipas até aqui, no cemitério dos Bexiguentos. Página 86. Página dividida em 6 quadrinhos. A página mostra em quadros fragmentados tulipas sendo colocadas sobre túmulos simples marcados por cruzes. Em um dos quadros, Gabriela entrega uma tulipa à sua filha. Os diálogos dizem: pronto, uma tulipa para cada túmulo, uma vela e orações. E, por todos aqueles que foram ceifados pela peste, por aqueles que amamos, mesmo que já não estejam mais. No quadro inferior, as duas aparecem de mãos dadas, caminhando entre as sepulturas em direção ao oratório. Página 87. Página dividida em 6 quadrinhos. No quadro superior, Gabriela acende uma vela em um pequeno altar de concreto, enquanto a filha observa. Ao lado, vê-se a parte posterior de uma estátua de anjo. Na sequência, 5 quadros mostram as duas personagens ajoelhadas, de costas, em oração diante do altar. As cenas se repetem, com mudança das velas que se derretem ao calor. No quadro inferior direito, há um close nos rostos das duas, com olhos fechados e mãos postas. Página 88. Página dividida em 2 quadros. No quadro superior, há um close no olho da menina, refletindo a luz das velas. Ela exclama: mamãe. No quadro principal, a mãe e a menina olham para os túmulos. A menina diz: olhe os túmulos. As tulipas sumiram. Os túmulos aparecem sem flores, enquanto rastros de luz clara se elevam ao redor. As duas personagens estão ajoelhadas, voltadas para a cena, com expressão de surpresa. Página 89. Página informativa. Texto: processo de criação das histórias em quadrinhos. Após a seleção das 10 cidades que protagonizariam as histórias em quadrinhos, foi realizada uma pesquisa de campo. Foram visitados locais importantes em cada uma delas, além da busca por contato com agentes culturais locais, entre professores, pesquisadores, educadores, guias de museus e conhecedores da cultura oral. Essa pesquisa também foi enriquecida por diversos materiais textuais disponibilizados por esses profissionais. Ao centro, aparece uma colagem com 7 fotografias registradas em trabalho de campo, um casarão antigo de paredes claras com janelas esculpidas, um pequeno túmulo cercado por plantas, com 2 cruzes simples, um monumento de pedra com escultura de uma bomba, uma rua de terra ladeada por construções simples em tons terrosos, a fachada de uma igreja colonial branca com detalhes em azul, torre lateral e cruz no topo, um crânio de animal com chifres longos e um manequim com traje tradicional composto por capa, máscara e chapéu cônico exposto em vitrine. Texto: com o material da pesquisa em mãos, inicia-se a produção visual. O primeiro passo é a criação dos esboços. Eles são bem pequenos e correspondem ao que chamamos de thumbs, momento em que se define a quantidade de páginas e se testa o layout da história em quadrinhos.
Na parte inferior, há pequenos rascunhos de páginas, feitos em traçado fino e numerados até 11. Página 90. Página informativa de quadrinhos sobre o processo técnico de produção. Texto. O rascunho é a etapa seguinte, já com as páginas no tamanho correto. Ainda não corresponde à arte final, mas é nele que se definem as expressões dos personagens, o posicionamento dos balões e a composição das cenas. Na imagem abaixo, 3 rascunhos já no tamanho correto da página e com mais refinamento. Uma mulher sentada à mesa lendo uma carta, um trem passando sobre trilhos e uma página de diálogos entre 2 mulheres. Texto. Na etapa de arte final, são desenvolvidas as linhas nas histórias que utilizam traço, já nas que exploram maior liberdade na criação de manchas, é nesse momento que essas soluções visuais são trabalhadas. Os rascunhos reaparecem com mais detalhes dos rostos e objetos da história. O traçado é fino e preto sobre fundo branco. Página 91. Texto. Com a arte final concluída, inicia-se a etapa de cor. As cores dão nova vida às histórias, auxiliando na compreensão e criando mais uma camada de imersão. Na parte superior, aparecem as páginas já coloridas, sem balões de fala. As 2 primeiras páginas possuem coloração sépia, enquanto a terceira aparece em cores mais vivas. Texto. A etapa seguinte é a criação dos balões, com o encaixe dos textos e das falas dos personagens. Cada balão é desenhado à mão, de acordo com o espaço necessário para o texto. Na parte inferior, as mesmas 3 páginas surgem finalizadas, com balões de diálogo e recordatórios inseridos. Página 92. Página de fundo predominantemente vermelho, com textura de retícula. Texto. Sobre /contato. Elisa Guimarães. Sou graduada em Design Gráfico pela Universidade Federal de Goiás, UFG, e em Cinema de Animação e Artes Digitais pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Trabalho profissionalmente com ilustração há mais de 10 anos, com projetos em histórias em quadrinhos, animação e ilustração para livros infantis. Já dirigi curtas-metragens e trabalhei como diretora de arte nos longas-metragens Placa-Mãe, Santos Dumont, O Menino que Queria Voar e Jota, no Batidão da História. Além disso, já fui selecionada para o prêmio HQ Mix, o Oscar dos quadrinhos brasileiros. À esquerda, uma foto em preto e branco de Elisa Guimarães, com tom de pele claro, cabelos curtos e ondulados, usando óculos de grau e brincos argolados. Informações de contato. Instagram, @elisaguimarães.arte. E-mail, elisaguimarães1@gmail.com. Na parte inferior e ao centro da página, aparece um QR Code para acesso gratuito de quadrinhos no site http://patrimônioemquadrinhos.com.br/